Boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro. Toda semana estamos juntas para conversar, bater aquele velho papo, aprender. E aí hoje, quarta-feira, estamos juntos mais uma vez. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira. Eu sou esteticista, sou micropigmentadora. Já há bastante tempo, desde 2015. E o meu objetivo aqui é ajudar você, designer de sobrancelhas, a conseguir, aumentar o seu faturamento em até 10 vezes através da microblend. É isso mesmo. Então, tudo que eu faço, tudo que eu entrego aqui para vocês é com esse objetivo, de fazer com que vocês realmente faturem mais. Bom, e aí, a live de hoje é um assunto muito importante, assunto muito interessante, que muitas vezes a gente realmente sofre porque os clientes não entendem o processo de cicatrização, os clientes ficam muito ansiosos, certo? E aí acaba que muitas vezes a gente não consegue, pode até ter algum problema por conta disso, pela questão dessa ansiedade, o processo de cicatrização. E aí eu vou explicar para vocês passo a passo o que é a cicatrização, como funciona, o prazo, de retorno de turnover, como passo a passo, as principais dúvidas. Nós vamos conversar hoje sobre cicatrização. Nós temos muito assunto interessante aqui para falar, certo? Bom, primeira coisa, todos nós sabemos que a microblend, o procedimento de microblend, o resultado que ela oferece não é um resultado imediato. Isso quer dizer o quê? Que nós fazemos um procedimento, aquele resultado, quando sai da nossa marca, sai do nosso estúdio, ele sai lindo, maravilhoso, E aí, o cliente ama, tá perfeita, tá com a cor linda, uma espessura bacana. E aí, dá 30 dias, a cliente volta para fazer o famoso retorno. Ou então, quando dá 7 dias, ela manda uma mensagem pra gente e aí diz, não pegou, não fixou. O que é que aconteceu? Você fica louca, meu Deus, professora, o que aconteceu? Que não pegou, que não fixou, que tá roxo, que não tá legal. E aí ficam realmente me questionando sobre isso. Bom, mas a gente precisa entender que no processo de cicatrização existem várias etapas, tá? E nós vamos conversar sobre cada uma delas aqui. Existem várias etapas. Mas primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o processo de cicatrização, ele não acontece do dia para a noite, certo? Eles têm os momentos, os picos, e eles vão acontecendo ao longo dos dias. A nossa pele, ela passa por um processo de renovação celular, que se chama turnover celular. Esse turnover, ele leva uma média de 21 a 28 dias, tá? Para fazer essa renovação celular. E aí pode se estender até 40, 42 dias, quando essa renovação celular, ela vai até o extrato córneo, que é essa camada aqui de células mortas, tá? Então, mais ou menos até 30 dias pode ser que a pele da sua cliente, 30, 40 dias, ainda esteja no processo de cicatrização, certo? Isso é importante frisar, tá? Bom, então, como essa nossa pele, ela se renova a cada 30 dias, então eu preciso ter esse tempo. Deixa eu só ver aqui uma coisa, um pouco, acho que voltou. Eu preciso ter esse tempo para que a minha pele se regenere. Aí a minha cliente vai dizer, não, mas já caiu todas as casquinhas, mas no caso, já caiu todas as casquinhas, a minha pele tá íntegra. Só que esse processo de cicatrização, ela acontece de dentro para fora, tá? Então não é visível a olho nu.
saber como é que está essa inflamação. Então, por isso. Então, assim, a primeira chave hoje dessa nossa live, desse nosso encontro, é entender que não se pode fazer um retoque menos de 30 dias. Primeiro ponto, crucial, importante, certo? É que não se pode fazer um retoque por menos de 30 dias. Mesmo que a sua cliente exija, você como profissional tem que saber que não pode fazer essa cicatrização em menos de 30 dias. Por quê? Porque imagine só que você tem uma lesão e aí essa lesão, a pele ainda não está 100% cicatrizada e aí você vai fazer uma outra lesão em cima de uma pele cicatrizada. Você pode gerar um efeito rebote. Lembrando que existem alguns processos da tinta na nossa pele que fazem com que essa tinta fique encapsulada e aí depois de 30 dias é que ela revele a cor. Então se você fizer aí antes disso, também pode ter problemas nessa cor, tá? E a questão realmente dessa recuperação tecidual. Ok? Então assim, primeira coisa a falar para a sua cliente é que quando cicatrizar, quando ela voltar, no caso, pelo menos de 30 a 60 dias, quando ela voltar para o retorno, que é em média 40 dias, a cor vai estar mais clara. Ah, Joyce, por que vai estar mais clara? Existe sim uma explicação por que essa cor está mais clara. A cor está mais clara porque o nosso sistema linfático, o nosso sistema imunológico, certo? Quando nós inserimos essa tinta dentro da pele, o nosso sistema ele entende que é um objeto estranho. Então, o que acontece? Sendo um objeto estranho, ele vai trabalhar de todas as formas para expulsar esse objeto. Então, ele vai utilizar todos os nossos soldadinhos, todos os nossas células de defesa nesse objetivo, né? De fato, nos proteger. Então, uma parte dessa tinta que a gente inseriu na pele, ela é absorvida, as nossas células não conseguem expulsar. E uma outra parte, ela de fato, ela é expulsa, certo? Em forma de casquinha, tá? Em forma de casquinha. Por isso que muitas vezes craquela um pouquinho, tá? É normal, não pode ser uma crostra, não pode. Tem que ser apenas um craquelado de leve, mas, certo? Não pode ser uma crosta, porque esse craquelado vai fazer com que a sua pele, tá? Esse craquelado, no caso, vai fazer com que absorva uma parte da parte, não seja excluído, ok? E aí, por isso que clareia em torno de 30%, dependendo da quantidade de absorção, até 50%. Mas o ideal é que não clareie tanto, né? Porque muitas clientes gostam dela mais marcadinha, outros gostam mais natural, mas vai clarear. Esse é o primeiro ponto, certo? Na cicatrização. Bom, aí vamos lá falar aqui o que vai acontecer. A primeira questão muito importante da cicatrização é saber o que vai acontecer, o que acontece assim que a gente faz o procedimento, certo? E aí, eu vou lhe dizer aqui as fases. Nós temos várias fases, né, da cicatrização e a primeira fase dela é a inflamação, ou seja, começa a acontecer logo de imediato. Assim que nós inserimos a lâmina na pele da nossa cliente, já começa a acontecer, certo? O que é a primeira coisa que acontece? É a vasoconstrição, certo? No caso, a contração dos vasos sanguíneos e linfáticos para evitar a perda de água e sangue. Ou seja, se eu rompi os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, os meus capilares, consequentemente, existe o transbordo, né? O extravasamento de sangue e de linfa. Normal, é esperado. E aí, então o que acontece? O próprio vaso sanguíneo, existe uma vasoconstrição que é justamente para evitar essa saída. Então, assim que a gente começa a lesionar, o nosso corpo manda algumas reações químicas para poder fazer essa vasoconstrição, certo? Em seguida, existe a agregação de glóbulos brancos e vermelhos
né, de reparação e coagulação. Então, são enviadas plaquetas, certo? A partir de 12 segundos aproximadamente que a gente faz uma lesão, são enviadas plaquetas para poder fechar aquela lesão, certo? E aí nós temos aqui algumas células que são os neutrófilos, né, que eles liberam radicais livres para atacar as bactérias. Então, assim que começa os neutrófilos já começam a fazer esse processo, né, de liberação de radicais livres. E os macrófagos também, eles começam o processo de limpeza, né, que produz novos vasos sanguíneos e começa o processo de encapsulamento do pigmento, no caso da tinta. E aí a gente começa com esse primeiro processo da inflamação. Normalmente esse processo de inflamação ele acontece primeiramente nas 48 horas, tá? São os 2 primeiros dias que vai acontecer esse processo da inflamação. Que é justamente esse processo, né, dos macrófagos vindo para começar a fazer a limpeza, né, começar a encapsular essa tinta, os neutrófilos começar a fazer, vamos dizer, a neutralização das bactérias, né, essa vasoconstrição para começar a parar o sangue. Então isso acontece logo de início, assim começa a lesão e vai até mais ou menos uns 2 dias. Depois que passa por esse processo, nós vamos para a fase 2, que é a fase proliferativa, certo? Começa mais ou menos no 2º dia, no caso mais ou menos 3º, 4º dia, em média, tá? E vai até mais ou menos 3 semanas, 2 a 3 semanas, certo? E aí começa o que a gente chama de epitelização, que é justamente o que é a divisão celular, ou seja, nova pele começa a ser formada. E aí, inclusive, você pode descamar, tá? Você pode sentir esse descamamento, essa descamação, na verdade, tá? Nesse processo de epitelização. Temos também o processo de angiogênese, que é justamente o que é a formação de novos vasos sanguíneos. Lá no processo inflamatório, esses vasos sanguíneos, eles começam a ser o quê? Contraídos para evitar a saída, o extravasamento. Já na angiogênese, é um processo onde vai ser criado novos vasos sanguíneos, ou seja, serão novos vasos sanguíneos criados, né? A gênese disso, justamente por quê? Porque foi rompido, né? E aí, também temos a formação do novo tecido e deposição do colágeno. Para quê? Para retrair a ferida. Então, o nosso corpo, ele não entende vamos dizer assim, uma lesão ou alguma coisa que está fazendo ali algo mal. O nosso corpo, ele não entende que ele precisa, por exemplo, deixar bonitinho. Ele vai fazer de tudo para reparar. Então, nessa 3ª fase, ele vai depositar colágeno, como se fosse, vamos dizer assim, um cimento. Deposita colágeno, né? E aí, depositando colágeno para reparar. Já na fase 3, que é a fase de maturação e remodelagem, né? Que é a partir mais ou menos da 3ª semana, essa fase, por exemplo, a fase de inflamação, né? Que é a fase 1. A fase de proliferação não é que acaba uma e começa a outra, não. Ela está na fase 1 e aí entra a fase 2 e pode ficar nas 2 fases ao mesmo tempo, sendo que ela vai saindo da fase 1 e vai permanecer na fase 2. Da mesma forma, na fase 3, então, a fase 2 está acontecendo e a fase 3 pode começar a acontecer de forma simultânea. Então, na fase 3 vai acontecer mais ou menos para a 2ª ou 3ª semana, que é justamente esse colágeno que foi, no caso, disposto ali para fazer essa retração. Esse colágeno começa a ser maturado e também começa a ser remodelado. O que é isso? Ele começa ao invés de ser um reboco na parede, tá? Um reboco na parede, para tampar um buraco, ele é um reboco na parede e consegue emassar. Ficar uma parede lisinha. Então, isso é a fase de maturação e remodelagem do colágeno, tá? Então, todos esses processos, eles vão acontecer dentro desse período, em média 30 a 40 dias, tá? Na fase de inflamação,
a fase de proliferação, né? A fase de maturação, certo? Tudo isso acontece dentro desse período. E aí começa uma, começa uma e a outra começa, depois termina a primeira, e aí a outra começa, depois termina a segunda, e assim sucessivamente, certo? As questões da cicatrização. E aí, existem muitos cuidados que precisam ser tomados durante essa cicatrização, que no caso é o pós, né? Muitos nossos clientes têm, vamos dizer assim, têm problemas, têm dificuldades em seguir um pós bem feito, né? Muitas delas, inclusive, são até teimosas, porque a gente fala, né, para elas não pegarem sol, não utilizar, vamos dizer assim, produtos abrasivos, esfoliantes, né? E elas acabam fazendo. Então, assim, as principais indicações, né, para um processo de cicatrização bacana, eu vou explicar agora. Bom, primeiro item muito importante é justamente a questão do sol. Gente, por que não pode pegar sol? Primeiro porque o sol, ele tem os raios UVA e UVB, né? Todos nós sabemos disso. E aí, esse sol, ele acaba sendo, vamos dizer, tem uma probabilidade de gerar uma lesão na pele, né? Pelo excesso de sol, de raios. E aí, a pele está inflamada. Então, quando a pele está inflamada, além de... quando a pele está inflamada, além de existir um risco de pigmentação, certo? Existe um risco de pigmentação, você pode, no caso, manchar essa pele, tá? Ou seja, então se você faz um procedimento, utiliza muito sol, então não é indicado de maneira nenhuma que você faça o procedimento e vá para o sol, para evitar uma mancha, evitar algum efeito rebote, certo? Então tem que ter muito cuidado com o sol. Um outro fator bem interessante e que muitas vezes as nossas clientes acabam utilizando são ácidos abrasivos, certo? Ácidos abrasivos ou ácidos muito queratolíticos ou ácidos despigmentantes. O que acontece? As nossas clientes, elas muitas vezes cuidam da pele com ácidos clareadores, né? Então, o que acontece? Se, por exemplo, eu pigmentei aqui a minha pele com uma tinta, tá? E aí eu estou utilizando um despigmentante, um ácido clareador. Ah, Joyce, mas eu não passei na sobrancelha, passei na testa, passei aqui no rostinho, passei aqui no pescoço. Gente, o nosso corpo, ele é sistêmico. Isso quer dizer o quê? Que o nosso corpo, ele é... Então, você faz alguma coisa aqui na testa, você pode sentir alguma reação aqui no queixo ou na orelha, mesmo utilizando apenas a testa, entendeu? Eu já vi casos, assim, por exemplo, eu fazer peelings e no rosto, sério, e descamar o joelho da minha cliente. Tem alguma coisa a ver? Teoricamente não, mas é um sistema, certo? Então, não usar ácidos despigmentantes, não usar abrasivos, nada disso. Seja muito, vamos dizer assim, muito queratolítico, muito corrosivo para a pele no processo de cicatrização. Outra coisa importantíssima que as nossas clientes, elas muitas vezes erram nisso, né? Nunca tirar as casquinhas. As casquinhas, elas servem justamente que é justamente a tinta que está na nossa pele, né, e está saltando. Mas quando eu arranco essa casquinha, eu estou tirando o pigmento, não estou deixando ele cair sozinho. Então, eu jamais posso tirar as casquinhas. Eu tenho que manter para não arrancar aquela tinta que teve todo um trabalho para ser colocado, certo? Bom, outra coisa importante é não coçar em cima. Todos nós sabemos que o processo de cicatrização, ele gera uma coceirinha. Então, o que é que eu indico para as minhas clientes? Você vem aqui, ó, dá umas batidinhas assim, ó, tanto em cima
quanto embaixo e evita coçar. Coloco só assim, ó, para evitar coceira. Dá para evitar qualquer tipo de arranque de casquinha ou coisas parecidas. Então, evitar coçar, certo? Evitar também secador de cabelo, né? Por conta do calor. Tudo isso influencia diretamente no processo de cicatrização. Sauna, piscina, água do mar, chuveiro, vapor, tudo isso são itens que são importantes que ela realmente não utilize, tá? Outra coisa que muitas vezes a gente não fala, mas é bem interessante ser dito isso, eu sempre falo para minhas clientes e sempre para as minhas alunas, né? É sobre o consumo de alimentos pró-inflamatórios, como por exemplo carne de porco, como por exemplo leite, certo? Tudo isso são alimentos pró-inflamatórios que podem potencializar o processo de inflamação da minha pele e atrapalhar a cicatrização. Então, eu não indico para que elas usem processo alimentação inflamatória nesse período, certo? Eu sempre sugiro para que de fato ela coma um mínimo de produtos inflamatórios, tá? E aí, uma outra coisa importante depois que caem todas as casquinhas, né, e aí a nossa cliente utilizar todo o hidratante que a gente passou, porque assim, o que é indicado? Existe um pós, que é justamente um cosmético, um hidratante, que deve ser utilizado, tá? Que deve sim ser utilizado para hidratar essa pele, para melhorar a umectação, para melhorar o processo, a nutrição desse tecido, certo? Então, é importante que ela hidrate muito bem essa pele, certo? Utilizando o pós, que eu indico que você dê para sua cliente, certo? É isso que eu indico para você. Não deixe ela, comprar. Eu sugiro fortemente que você compre e porcione e coloque de fato para ela, você dê para ela utilizar e você indica, você utiliza esse produtinho aqui, que é um pós-cicatrização, durante X tempos, faz isso, faz assado, tá? Então, assim, é muito importante. Outra coisa importante também é que vocês indiquem para sua cliente para higienizar a região das sobrancelhas. Normalmente a gente pede para nas primeiras 24 horas não molhar, mas são nas primeiras 24 horas. No caso, não é para passar o procedimento todo sem molhar, não. Tem que molhar, tem que lavar, tem que higienizar para evitar infecção, bactérias, tá? Proliferação de micro-organismos, então tem que lavar, certo? Outra coisa, quando fizer o procedimento, fala para sua cliente para não deixar ninguém tá tocando, né, passando a mão, perguntando o que é isso, porque muitas vezes o pessoal parece que tem olho no dedo, né? Tu fez sobrancelha, aí passa aqui a mão. Então, muito cuidado, né? Não deixe ninguém tocar na região. Outra coisa, troque a fronha do seu travesseiro. Chegou em casa, troca a fronha do seu travesseiro, certo? Para evitar a contaminação cruzada. Às vezes você tá com o travesseiro já sujo de alguns dias, então evite, porque aí na hora de dormir você vai estar fazendo aqui esse atrito, ó. Atritando, né? Então, eu sugiro para você fortemente, que você indique ela para trocar a fronha do travesseiro, né? Trocar a toalhinha. Tudo isso são cuidados básicos, gente, que a nossa cliente tem que ter, que de fato vai influenciar diretamente no nosso processo. Para ela hidratar bastante a pele, beber bastante água, isso é muito importante, né? Utilizar protetor solar, utilizar óculos, chapéu, são fatores que vão ajudar demais,
certo? E aí eu quero aqui mostrar pra vocês, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Vamos nós. Esqueci. Ó, aqui mostra as fases do processo de cicatrização da micropigmentação, ó. Que antes, que logo depois, né? Que começa a craquelar, tá vendo as casquinhas, aí clareia, aí tem uma hora que a cor some, e vai acontecendo, e aí depois dos 30 dias é que essa cor aparece. Então é interessante que você tenha para sua cliente todas essas informações, informa ela para poder diminuir essas questões de ansiedade, porque muitas vezes elas ficam muito ansiosas disso, né? Dessas questões de que a cor sumiu, porque tem sim esse processo de fagocitose, né? Dentro da cicatrização, que é justamente quando os macrófagos comem essa tinta e capsulam, e aí ele fica ali de reserva por um período para observar se aquele objeto vai fazer mal ou não. Os raios solares não batem na tinta, a gente não consegue enxergar, né? E depois de um tempo ele é cicatrizado e a gente consegue ter uma noção. Então, pessoal, meninas, todas essas dicas são de fato muito importantes para que a gente consiga ter o resultado legal. Existem outros fatores também que influenciam na cicatrização, existem vários, e aí eu vou falar em outras lives, né? Quais são os fatores que influenciam na cicatrização? Eu vou falar, né? Questão do peso de mão, as questões de medicamento, as questões de anemia, de doenças, de cosméticos, isso aí já é assunto para um outro momento. Mas se vocês colocarem em prática tudo que eu formei aqui, tudo que eu ensinei aqui, eu tenho certeza que vocês vão minimizar e muito os retoques de vocês. Vão minimizar e muito os retoques de vocês, certo? Então vamos aqui só recapitular. Cuidados e pós-cicatrização. Primeira fase de inflamação, que vai até mais ou menos 2 dias, 3, né? 4 no máximo. Segunda fase proliferativa, começa mais ou menos no 4º dia, vai até 2 ou 3 semanas, né? Que é a formação do novo colágeno, né? De novos vasos sanguíneos, de novos vasos sanguíneos, e por final a maturação, que é a remodelagem. A partir da 2ª ou 3ª semana esse colágeno ele é remodelado, tá? E os cuidados com pós, não pegar sol, né? Ter bastante hidratação, utilizar pomadinha, tudo isso são fatores que vão influenciar diretamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar aqui. Opa! Espero muito que vocês tenham gostado desse nosso encontro de hoje. Amanhã estaremos juntos. Eu vou fazer uma live amanhã aqui. E aí vamos continuar estudando, tá bom? Um grande beijo no coração. Fique com Deus e até breve.